Na aula de hoje você vai aprender como são os exercícios de lançamento horizontal do Enem. E com isso, dominando mais esse assunto que tem ficado cada vez mais frequente nessa prova, eu espero que você alcance a sua aprovação em medicina numa das 33 mais do Enem. Fechou? Então vamos lá, bora pro conteúdo, vamos diretão, sem perder tempo, tá aí, ó. Acerte em cheio sua vaga em medicina pelo Enem. Mas, professor, o que isso tem a ver com o lançamento horizontal, não é verdade? Bom, quando nós estamos falando de arco e flecha, nós estamos falando de lançamento horizontal, cara. Quando você pega lá a flecha, estica a bicha e pau! Solta ela, o que acontece? Ela executa, ela realiza, acontece aqui um lançamento horizontal, né? A gravidade vai puxando ela para baixo e aí tudo isso tem que ser levado em consideração quando você for atirar com arco e flecha, não é verdade? Então, tá aí. Por isso que nós vamos fazer todos os ajustes necessários na nossa mira para que a gente calcule certinho a trajetória desse lançamento horizontal e alcance nossa vaga em medicina, beleza? Esse é o objetivo de hoje. Quais são os exercícios que nós vamos abordar? Então, nós temos um exercício aqui que considera um salto no Grand Canyon, mais um exercício que vai trazer a reflexão, a trajetória do lançamento horizontal, né? Vai envolver então análise de imagem, né? De trajetória. O Enem ama isso, né? Gráficos, tabelas e representações gráficas, né? Figuras. Você precisa aprender a interpretar elas. O Enem exige essa habilidade em tudo quanto é disciplina. Então, é evidente que teria o exercício de lançamento horizontal com esse aspecto, né? E por último, nós vamos ver aqui um exercício mais matemático, um pouco mais bem elaborado. Ainda tô me recuperando daquela tosse braba da semana passada. Então, mas nós seguimos, né? Quão longe a gente consegue atirar a água de mangueira? Pega lá a mangueira, liga ela. Quão longe vai o jato, né? O quão alto vai? Então nós vamos trabalhar esses 3 exercícios aí na aula de hoje, beleza? Então bora lá, já vamos pro primeiro. Bora amassar esse carinha aqui, ó. Vamos dominar como é que o Enem cobra lançamento horizontal na prova. Bora lá. Ó, para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar, certo? Então a gente vai desconsiderar a resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente, porque... Tá, vamos lá, vamos fazer o que a física exige de nós? Vamos fazer uma representação, vamos pôr no papel, vamos desenhar, né? Então, nós temos aqui o Grand Canyon, certo? E as nossas 2 motos aqui, cara, como que eu vou desenhar uma moto aqui? Nossa, aqui ficou bonito. Tem uma moto aqui e a outra moto logo atrás. Então estão as 2 motos aqui. Os 2 paraquedistas vão soltar as motos e olha o que acontece. Elas vão cair ao mesmo tempo, certo? Elas vão tocar o solo ao mesmo tempo. E isso é informação que ele nos deu, ele disse isso, né? E ele até perguntou, por que isso acontece? As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Poxa, professor, mas ele pegou e falou lá para nós no enunciado, eu vou até grifar aqui, ó, que uma das motos tem massa 3 vezes maior que a outra, só que elas chegam no solo juntas. Por quê? Bom, vamos ao lançamento horizontal em si. Vamos lá. No lançamento horizontal, tem algumas coisas que a gente precisa considerar, né? O basicão aqui, ó, que cai praticamente toda a prova, nós temos aqui essa trajetória, né, um arco de parábola. E aí tem algumas coisas que a gente precisa considerar, que a gente precisa saber. Primeiro, no instante inicial, quando t é igual a 0, tá? Nós temos aqui a velocidade inicial das motos. E a velocidade inicial das motos, ela é representada exclusivamente pela velocidade horizontal, Vx. Veja, o que acontece com o vetor velocidade conforme as motos vão caindo. Aqui, ó, nesse instante, as motos estão andando para frente, né?
um pouco antes delas começarem a queda, elas estão andando para frente. E conforme elas vão caindo, o vetor velocidade vai mudando de direção e sentido, ó. Percebe o que vai acontecendo com ele? E por que isso acontece? Vamos pegar um ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui bem no meio da trajetória. Vamos supor que nesse ponto nós tivéssemos aqui o vetor velocidade aqui, ó. Lembra que ele vai ser tangente à trajetória circular, né? Esse vai ser o vetor velocidade nesse instante. Mas, cara, por que ele mudou de direção, né? Se no instante inicial aqui, ó, ele era horizontal 100%. Por que ele acabou mudando de direção e sentido, né? Mudou os dois. Simplesmente porque existe aceleração da gravidade. Existe aceleração da gravidade aqui, ó, puxando esse cara para baixo, cara, olha aqui. E aí, o que vai acontecer? Lá no momento inicial, a velocidade vertical, vamos chamar de Vy, ela é zero. Ou seja, a componente vertical do vetor velocidade é zero. Nós temos só Vx. Mas conforme a queda vai se dando, a aceleração da gravidade, que a gente arredonda aqui, né, sempre para, no geral, 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Cara, você tem que saber o que aceleração é. 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Ou seja, a cada segundo de queda, o que vai acontecer? A nossa velocidade vertical, ela vai aumentar a 10 metros por segundo. Então, isso é aceleração. A gente tem que saber o que é aceleração da gravidade. Por que ela é 10? Né? Bom, aí tem a ver mais com a atração gravitacional do nosso planeta e tal. O porquê dela ser 10, né? Mas por que ela é metros por segundo ao quadrado? Metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metros por segundo por segundo. Significa o quê? Que a cada segundo que passa, a nossa velocidade vai aumentar em 10 metros por segundo, desprezando a resistência do ar. Ou seja, no instante inicial, a velocidade vertical é zero, só tem horizontal. Só que conforme eu vou caindo, a cada segundo que passa, a minha velocidade vertical vai aumentar em 10 metros por segundo. Então, passou um segundo de queda, o que vai acontecer? Minha velocidade vertical, que era 0, agora é 10 metros por segundo. Passou 2 segundos de queda, minha velocidade, que era 10, agora ó, foi para 20. Olha aí, nossa velocidade vertical cresceu. Ah, professor, mas é horizontal. Nossa, deixa eu deixar... É o quê? Deixa eu deixar, é boa, né? Deixa eu colocar isso aqui certinho na vertical. Aí, pronto. Ó. Aí a velocidade vertical. Mas e a horizontal? A horizontal não muda, cara. A horizontal vai permanecer. E quem que são? Quem são Vx e Vy? Vx e Vy nada mais são do que as componentes vetoriais do vetor velocidade. Esse cara aqui, ó. Se você fizer a decomposição vetorial desse cara, tu vai achar Vx e Vy. Então, o que a gente precisa entender do lançamento horizontal? Se você entendeu isso, você dominou o negócio, porque depois você precisa saber 4 fórmulas só. 4 fórmulas você resolve qualquer exercício da cinemática, todos eles, todos, praticamente, tá? Desculpem, continuo me recuperando da tosse da semana passada que tá braba. Bom, nós temos que saber então que na horizontal, vou colocar aqui, ó, na horizontal, vou arrumar esse trem aqui. Na horizontal, nós sempre teremos um movimento uniforme. Quando a gente faz a decomposição do vetor velocidade, na horizontal nós sempre teremos movimento uniforme. Isso significa o quê? Que eu preciso de uma fórmula. Só uma. Velocidade média vai ser o deslocamento horizontal, o deslocamento escalar pelo ΔT, né? Pela variação de tempo. Que aqui no lançamento horizontal, quem que é o ΔS? É esse cara aqui, ó. Esse é o ΔS, que a gente vai deixar claro que é o ΔSx, né? E a gente vai chamar de D, que é a distância alcançada. Qual a distância que a gente vai alcançar no lançamento horizontal, né? Então, a gente vai chamar de D. E o ΔT, quem que é o ΔT? Ué, o ΔT é o tempo que leva para ele chegar aqui no solo. A gente chama de tempo de queda. Então, nós temos que a velocidade média é distância horizontal dividido pelo tempo de queda. É isso, cara. Mas você percebeu que é velocidade média? ΔS sobre ΔT, não mudou nada, a gente não está inventando nada. Agora, vamos para a vertical. O que nós temos na vertical? Ó? Na vertical, nós vamos ter deixa eu virar o trem aqui, um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, olha aí que bonito.
né? É uma queda livre, tá bom? É queda livre na vertical. Parte lá da velocidade inicial, né? Parte do repouso na vertical. Quando você solta o objeto, ele começa a acelerar, ou seja, começa a ganhar velocidade. A que taxa? A taxa de 10 metros por segundo a cada segundo de queda, tá bom? Bom, se eu tô falando de movimento uniformemente variado, eu tô falando de quais fórmulas? Só tem 3, cara. Todas derivam delas. São 3 fórmulas. Quais são? Vovô ama qualquer coisa com T, né? Eu costumo falar, vovô ama tetas. Credo, professor, uma coisa dessa, você falar uma coisa dessa, galera, é só para você decorar. É para você decorar. Você pensa num absurdo desse aí, qualquer termo absurdo vai ajudar você a decorar a fórmula, tá bom? Aí nós temos a sorvetão. Eita, tem um motoqueiro animado aqui. Não sei se vocês escutam, né? Quando passa uma moto aqui, vocês escutam? Acabou de passar uma moto braba, cuspindo marimbondo aqui. Vamos lá. Sorvetão tá aí, delta S V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E nós temos 2 vovôs mais 2 adoráveis senhoras, ó. 2 vovôs mais 2 adoráveis senhoras. Tudo você resolve com essas 3 aqui na vertical e essa aqui na horizontal. Acabou, cara. Não tem invenção. Quem inventa é o inventor. Você não é inventor, nem eu. Então não vamos inventar. São essas 3 fórmulas. Só. Qual que é a diferença? Que como tudo está na vertical, tu vai substituir os ΔS que tem aqui, ó, tu vai substituir por altura, tá bom? Vai substituir por altura. A aceleração é qual? É a da gravidade. O tempo é qual? Tempo de queda, certo? Acabou, cara, a aceleração aqui da gravidade, ó. Fim, tá vendo? Acabou. Não tem invenção. São essas 3 fórmulas. Acabou o lançamento horizontal. Aí você olha para elas. Cara, eu te pergunto, alguma delas tem massa? Alguma delas está considerando a massa? Tem massa aqui no vovô Matetas, aqui no sorvetão? 2 vovôs mais 2 adoráveis senhoras, que é a equação de Torricelli, ou Torricelli. Tem massa? Não. Aqui tem massa? Delta S não tem. Então, cara, a massa influencia? Não, não influencia. Esquece, não influencia. Então não faz diferença a massa dela ser diferente. Poderia ser um navio transatlântico e um mosquito, um pernilongo morto caindo do Grand Canyon. Se a gente desconsiderasse a resistência do ar, tivesse um vácuo, como é o caso aqui, que a gente pode considerar, né? Eles cairiam juntos, certo? Então, a gente tem que saber esse conceito, e é desse conceito aqui que o Enem quer saber. Então, por que as motos atingem o solo simultaneamente? Porque elas possuem a mesma inércia? Não, né? Se elas têm massas diferentes, elas não possuem a mesma inércia, entretanto a massa não influencia, então a inércia também não influencia. B, estão sujeitas à mesma força resultante? Bom, a força que vai atuar nelas é força-peso, né? Se a gente está desprezando o ar, a força-peso não é igual porque elas têm massas diferentes, mas isso influencia elas caírem junto, caírem ao mesmo tempo? Não. Não influencia. Letra C, elas têm a mesma quantidade de movimento? Quantidade de movimento vai influenciar aqui? Nada. Tá bom? Letra D, porque elas estão sujeitas à mesma aceleração? Interessante, né? Elas estão sujeitas à mesma aceleração? Olha aí, não estão sujeitas à aceleração da gravidade? Faz sentido. Vamos ver a letra E. São lançadas com a mesma velocidade horizontal. Elas são lançadas com a mesma velocidade horizontal? Bom, o texto fala disso. Foram com suas velocidades idênticas. Elas deixam a moto ao mesmo tempo. Ele não fala que a velocidade horizontal é a mesma. Mas é isso que vai fazer com que ela chegue no solo ao mesmo tempo? Mesmo que fosse? Não, tá? São lançadas com a mesma velocidade horizontal, é isso que causa? Não. O que faz elas atingirem o solo ao mesmo tempo é o fato delas estarem sujeitas à mesma aceleração durante a queda, certo? Olha aí, se você olhar as expressões, né, justamente a aceleração da gravidade que vai influenciar a queda. Beleza? Aproveitamos aqui essa resolução que é simples, né? E já fizemos uma revisão de lançamento horizontal. Aproveitando essa revisão, então vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair,
ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha, com velocidade constante, sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Essa aqui é fácil, né? Mais de 50% aí das pessoas que fizeram o Enem. Na verdade, é assustador pensar que só 52, mais ou menos, por cento das pessoas que fizeram o Enem acertaram essa questão, né? Porque se a gente pensar nas leis da física, não tem como, né? A bolinha ela não faz isso aqui e daí cai verticalmente, né? Sendo a referência nós, né, o solo sendo a referência, né, ela não faz esse movimento. Muito menos ela cai retinho aqui, né, diagonal, né, ou então ela flutua no final aqui para dar essa curva. Tão pouco, tendo aqui esse horizontal, tão pouco ela cai, né, verticalmente, assim. Nada disso acontece, cara. Só a letra D acontece. Mas veja, isso sendo o solo a referência, tá bom? Se a referência fosse a própria bolinha, cara, se isso aqui fosse um avião e tivesse soltado a bolinha, para nós no solo, a gente ia observar uma trajetória parabólica dessa aqui. Mas para quem está no avião, ia aparecer uma reta. Tá bom? Então, cuidado com a referência, certo? Cuidado com a referência. A referência sendo o solo, observando a mesa daqui do solo, como a gente está aí no desenho, a trajetória sempre será parabólica, portanto, nós vamos ter aqui a letra D, né, como nossa alternativa correta, beleza? Aí, tranquilo, né? É a letra D a resposta, a trajetória parabólica sendo a mesa a referência. Cara, mas se a referência mudasse, talvez a trajetória seria uma reta, tá bom? Para baixo, beleza? Então, cuidado com a referência, aí que o Enem pega a gente. Esse caso aqui é tranquilo, né? Simples, não tem muito segredo, não. Tranquilo até aqui? Boa? Vamos lá. Vamos para a última, então. Quão longe a água da mangueira vai? Bom, aqui um exercício recente do último Enem, tá? Um exercício do último Enem, Enem 2022, e que com certeza vai exigir um pouco mais da gente, tá? Um pouco mais de atenção e um pouco de cálculo. Nós vamos usar as 4 equações principais aí para trabalhar esse exercício. Vamos lá. Boa, vamos então para a leitura. Bora para a leitura para a gente resolver esse último exercício que já é mais bem elaborado. Deixa eu me ajeitar aqui. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Olha, um português de Portugal, né? Aparentemente, né? Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança. A partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de... Tá, peraí, calma lá, que esse exercício já é mais bem elaborado. A gente precisa entender do que se trata. Eles querem medir qual é a altura... Foi mal, galera. Qual é a altura que o jato de água de uma determinada mangueira alcança? Tá, peraí então. Vamos fazer um desenho. Claro, sempre, né? Eu tenho aqui então a mangueira e eu quero saber qual é a altura que o jato de água dela vai alcançar, certo? Então tá aqui. Essa altura aqui para mim é o que importa. Eu vou chamar essa altura de Hzinho, certo? Tá aí, ó. Qual que é a altura que o jato de água alcança? Para a gente determinar essa altura, cara, veja, você tem que entender já o seguinte, que nós temos aqui um lançamento vertical para cima. Veja a interdisciplinaridade que o Enem coloca, né? Ele vai misturar lançamento horizontal com vertical. E no lançamento vertical para cima, o que nós sabemos? Que a velocidade inicial vertical é tal, e quando alcançar a altura máxima, a velocidade vertical é 0, certo? Então, nós possuímos, você pode escrever aqui, ó, existe uma velocidade inicial vertical, que é a velocidade com que a água sai da mangueira, e ela vai subir até chegar na altura máxima, e lá na altura máxima, a velocidade vertical vai ser 0, certo? Por que a velocidade ela começa com valor e vai diminuindo?
Porque nós temos a gravidade oposta a esse movimento, certo? A gravidade vai reduzir essa velocidade aqui, ó, 10 metros por segundo a cada segundo de subida, tá? É isso que a gravidade faz, a gente tem que saber. Beleza? Então, fechou. Eles querem calcular essa altura aí. Nós sabemos que as velocidades são essas. Só que para poder resolver esse problema, o que eles decidiram fazer? Eles pegaram a mangueira, colocaram essa mangueira na horizontal, a 1 metro de altura, 1 metro de altura. Vou chamar de Hzão aqui, tá? Só para ser diferente de lá. 1 metro de altura. Então, aqui está o solo. E aí eles identificaram que a água chegou a uma distância horizontal de 3 metros. Mais ou menos aqui, né? Dá pra gente entender, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma distância horizontal D igual a 3 metros. Então, nós temos aqui a distância vertical, que é a altura, né? A altura de 1 metro. E a mangueira alcançou 3 metros de distância. Eles conseguiram essas informações. Tá lá no texto, né? Tá aqui, ó. 1 metro, a mangueira foi colocada a 1 metro de altura e a distância horizontal, né, do jato de água foi de 3 metros. Então, eles encontraram isso daí. O Enem quer que a partir disso, mais a aceleração da gravidade, padrãozinha, você determine essa altura vertical aqui, ó. Tá bom? Tá bom para você? Porra! Tudo isso? O que é que o Enem quer? Ele quer isso aí. Ó, eu te dei essas duas informações, a altura e a distância horizontal para um lançamento horizontal. Me dá aí a altura vertical se eu virar essa mangueira para cima agora. É só isso que o Enem quer, tá? O que a gente pode fazer? Então, atenção, que eu vou te mostrar a linha de raciocínio, a receita de bolo, bola não dá, né? A receita de bolo que você faz em qualquer exercício de física, tá bom? Qualquer exercício de física. É esse o caminho, esse que é o andar aqui da carruagem, tá bom? Peraí, deixa eu só avisar minha esposa que eu tô fazendo uma live. Tem que buscar a esposa daqui a pouco. Tô terminando a aula. Show! Pronto. Tosse braba que não me larga. Vamos lá. Olha lá a receita de bolo. Nós vamos colocar nosso foco nesse primeiro momento na parte vertical, nessa daqui, ó. Pra gente conseguir raciocinar o que é que a gente pode fazer, o que a gente tem de incógnitas aqui, pra gente poder elaborar. Então, eu vou trazer esse cara para cá para a gente poder raciocinar aqui, ó. Eu preciso encontrar essa altura. Tu percebeu que eu tenho a velocidade final? Show de bola. Eu não tenho a inicial, tá? Eu não tenho velocidade inicial. Preciso encontrar esse cara. Como que eu posso encontrar essa velocidade inicial aí? Essa velocidade inicial, uma possibilidade de encontrar ela seria, como eu não tenho tempo aqui, né? Eu poderia encontrar usando Torricelli. 2 vovôs mais 2 adoráveis senhoras. Ou seja, a minha velocidade final é 0, eu vou ter que 0 é igual a velocidade inicial vertical ao quadrado. Aqui vai ser menos. Por que vai ser menos? Porque a velocidade, o vetor velocidade, ele está subindo e a aceleração da gravidade está descendo, né? São opostos, então a gente vai ter esse menos aqui na gravidade. 2 vezes a gravidade vezes a altura que eu quero achar, tá bom? Então essa é uma possibilidade, cara, da gente achar essa altura aí, percebeu? Só que aí eu continuo com essa incógnita que é a minha velocidade inicial, eu não conheço ela, tá bom? Mas é um caminho, né? Eu posso resolver ela assim. Bom, se eu encontrei essa expressão e eu tenho uma incógnita só, vamos procurar essa incógnita? Vamos procurar essa incógnita. Percebe que a mangueira está virada para cima, mas aqui ela está de lado? Então a gente pode trabalhar essa informação. Por quê? Porque a gente sabe que a velocidade inicial aqui no lançamento horizontal é igual à velocidade horizontal, né? 100%. E como que a gente calcula a velocidade horizontal? ΔS sobre ΔT. Ou deslocamento horizontal aí, né? Essa distância, esse alcance horizontal, dividido pelo tempo de queda. Então dá para a gente calcular essa velocidade aqui inicial no bico da mangueira. Olha lá, dá para a gente calcular ela se a gente souber a distância, a gente sabe, é 3. E o tempo que levou para cair. Putz, cara, aí danou-se, hein? Ih, rapaz. Quanto tempo levou para ela cair? Isso eu não sei, tá bom? Isso eu não sei. Outra incógnita, tá? Essa é outra incógnita. Bom, o que eu posso fazer para encontrar esse tempo de queda? Esse tempo de queda eu posso encontrar em função da velocidade horizontal
mas eu também posso encontrar em função da velocidade vertical, sim. Porque o que a gente sabe? Que verticalmente, ó, a velocidade inicial vertical é 0 e aqui nós vamos ter ela, né? Nossa VY aqui, certo? Desculpe. Nós temos a altura. Então, dá pra gente vir para cá, ó. Se eu tenho altura... Olha a informação que o exercício está te dando. Eu tenho altura. Eu preciso encontrar o tempo de queda. Qual é a equação que relaciona espaço com tempo, cara? Espaço com tempo, espaço com tempo. Qual é? Espaço com tempo. Sorvetão. Então, vou botar sorvetão no papel. ΔS é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Qual que é a minha velocidade inicial vertical? Ó, é 0. Então eu vou... Tchau. Quem é meu ΔS vertical? É minha altura Hzão ali, ó. Então eu vou ter Hzão é igual à aceleração da gravidade, mas ela não é negativa agora, professor? Não é. Porque a gente está usando a velocidade vertical, ó. A velocidade vertical está na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Então, não é negativa, é positiva, tá? E aí nós vamos ter aqui o nosso tempo de queda ao quadrado, tudo isso sobre 2. Maravilha? Tem alguma incógnita? Altura Hzão nós temos? Sim. Aceleração da gravidade a gente tem? Tem. Não tem incógnita, cara. Olha que maravilha, nós vamos achar o tempo de queda. Achamos o tempo de queda, a gente vai achar a velocidade horizontal, que é a velocidade inicial da água na mangueira. Achou ela. Quando você virar a mangueira para cima, ela vai virar essa velocidade inicial y aqui. Achou ela, a gente vai achar o h. Vou isolar ele, ó. Vou passar 2GH por outro lado e vou passar o 2H dividindo 2G, né? Então, eu vou encontrar o V0Y, que é o mesmo do V0X quando a mangueira está de lado, se eu encontrar o tempo de queda que eu vou achar agora, nesse exato momento. Então, você percebeu a receita? Você percebeu o caminho? Você entendeu a ideia? Então, a gente vai investigando assim o exercício, percebe? A gente põe no papel a equação que vai nos dar a resposta. Como eu quero achar essa altura aqui, a equação que vai me dar a resposta nesse caso seria, por exemplo, Torricelli ou Torricelli, né? Só que aí eu fiquei com uma incógnita, essa velocidade aqui. Dá para achar ela fazendo ΔS sobre ΔT. Só que eu não sei o ΔT, que é o tempo de queda. Então, putz, eu fui investigando e encontrei essa equação que vai me dar o tempo de queda. Então, você percebeu o caminho? Esse é o caminho. Geralmente os professores de física eles fazem o quê? Eles falam, não, ó, você vai calcular aqui usando sorvetão, depois você vai calcular isso, depois isso. Mas por quê? De onde você tirou isso, cara? Ah, ele olhou a resolução na internet, ou numa apostila, ou sei lá onde, tá? E aí, me diz pra mim, se você ler esse exercício, você ia pensar que a primeira equação que você usasse é essa daqui? De onde você ia tirar isso aqui pra você chegar nessa conclusão? Da onde? Não sei. Então... eu acho interessante você investigar o exercício, igual a gente está fazendo aqui, que daí você vai procurando meios para chegar na resposta. Beleza? Essa dica vale ouro, cara. Na minha opinião, vale ouro. Mas vamos lá. Ó, vou passar o 2 multiplicando um H lá, vou ter 2 vezes H, e vou passar o G dividindo aqui. Vou ter aqui, então, que o tempo de queda ao quadrado é igual a 2 vezes a altura dividido pela gravidade, certo? Vamos girar essa expressão? Vamos lá, ó. Tempo de queda ao quadrado vai ser igual 2 vezes a altura h é 1 e a aceleração da gravidade é 10. Vou passar esse quadrado para o outro lado como raiz. Nós vamos ter raiz de 2 sobre 10. Raiz de uma fração é a mesma coisa que raiz de cada terminho aqui, né? Do numerador e do denominador. Posso escrever assim, tá vendo? Na real, até antes disso, cara, antes de escrever assim... eu vou simplificar já. Posso simplificar por 2 aqui dentro, ó. Olha lá. Vamos simplificar por 2, então. Vai facilitar a nossa vida. 2 por 2 vai dar 1 e 10 por 2 vai dar 5. Então, qual que é o tempo de queda? O tempo de queda vai ser raiz de 1 é 1 sobre raiz de 5. Mas, professor, você não vai calcular a raiz de 5, botar sei lá quanto, eu nem lembro quanto é que é a raiz de 5, cara. Não, eu não vou, cara. Deixa assim, você não precisa. Se ele estivesse pedindo o tempo de queda e tivesse um número decimal lá nas alternativas, beleza. Aí você, né, manda bala. Mas não é o caso, então não divide as coisas, para com o número decimal, deixa na fração, simplifica a fração e boa, certo? Então nós temos aqui, ó, tempo de queda 1 sobre raiz de 5 segundos, beleza?
achamos o tempo de queda. Olha que coisa linda. Se a gente achou o tempo de queda, quem que nós vamos achar? A velocidade horizontal, que é essa daqui. Vamos calcular essa velocidade horizontal, então? Ó, Vx é igual a ΔS, ou distância horizontal, dividido pelo tempo de queda. O tempo de queda, a distância horizontal é 3, né? 3. E o tempo de queda é 1 sobre raiz de 5. Ó. 1 raiz de 5. O que eu tenho aqui? Ó? Multiplicação dos extremos pelos meios. O famoso barriguinha, barrigão. Lembra que barrigão é sempre em cima, né? Tu já viu aquele tio seu que é barrigudão, gordão mesmo? Barrigudão. Dormir de bruço? Você já viu? Geralmente ele dorme com a pançona para cima, né? Então barrigão para cima, certo? Vx é igual a 3 vezes raiz de 5. Embaixo eu vou ter 1 vezes 1. 3 raiz de 5 dividido por 1 é 3 raiz de 5, né? Tá aí. Então achamos essa... Mas professor, você não vai multiplicar 3 achar raiz de 5? Cara, não. Larga essa bomba desse jeito, tá? Deixa assim. 3 raiz de 5. Essa é a velocidade horizontal. Ou seja, isso significa que quando eles viraram a mangueira de lado, a velocidade inicial da água aqui, ó, era 3 raiz de 5 metros por segundo. Aí o que os meninos fizeram? Pegaram a mangueira que estava aqui na horizontal e viraram ela para cima. A velocidade inicial da água mudou? Não vai mudar, cara. Vai continuar a mesma. E essa 3 raiz de 5 é quem? Passou a ser a velocidade inicial vertical agora. Percebe? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Vou jogar aqui. A altura que vai alcançar vai ser 3 raiz de 5 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Olha que coisa linda. Eu vou distribuir esse quadrado aqui, ó, beleza? Vou ficar com 3 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. Aqui eu vou multiplicar, cara. Não precisa, mas 2 vezes 10 é 20, 20 é muito básico, dá para multiplicar, né? Bom, eu sei que a raiz vai matar esse cara aqui, vai sobrar para nós o quê? 3 ao quadrado, 9 vezes 5, dividido por 20. Ah, 9 vezes 5 é 45. Não! Para que você vai multiplicar se você pode simplificar? Esquece multiplicar, cara. Para de multiplicar no Enem. Para de dividir, de chegar em número decimal. Para com isso, cara. Não precisa disso. Olha todas as lives. A gente só fez uma divisão para chegar no número decimal, como é o caso daqui a pouquinho aqui, para chegar na alternativa. O meio do caminho, deixa rolar. Deixa rolar. Não vai dividir, não vai multiplicar. Sempre simplifica, tá bom? 5 por 5 dá 1, então nem vou colocar aqui. 20 dividido por 5 dá 4, né? 4 vezes 5, 20. Agora sim nós vamos ter que dividir, porque tem alternativa 9 sobre 4? Olha lá. Não, as alternativas estão em números decimais. Então aqui eu não vou ter escolha, né? Quanto é 9 dividido por 4? 8 por 4 dá 2, aí sobra 1, 1 dividido por 4 dá 0,25. Então a mangueira vai alcançar 2,25 metros. Veja aí que meninos espertos, que meninos mais espertos, né? Beleza? Cara, se você tá procurando um método, uma receita de bolo para você executar, para você ser aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem, eu gostaria de apresentar para você o Plano A. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o método Plano A. Não é plataforma, tá bom? É realmente um método que você executa com as etapas certinho, a receita de bolo certinha, você executa ela e você com certeza vai alcançar sua aprovação em medicina numa das 33 mais do Enem, tá? Tem um capítulo lá só sobre lançamentos, com simulado para o Enem, só sobre lançamentos, com lista de exercício, lista de exemplo, só sobre lançamentos para você treinar e ficar afiado para o Enem, beleza? Então vou deixar o link na descrição do vídeo para você, dá uma verificada, conhece o nosso site, tá bom? Com certeza a gente pode te ajudar muito com esse sonho, que é um sonho muito legal. O Brasil precisa de pessoas apaixonadas por medicina, pessoas apaixonadas por pessoas, beleza? Então, dá uma olhadinha no método, o Plano A, fechou? Bom, se essa aula te ajudou também, não esquece aí de dar o like, de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, tá bom? Não se esqueça. E até aí o nosso último exercício, né? Você viu o processo que a gente realizou para conseguir resolver ele, como a gente foi raciocinando em cima, investigando o que é que a gente poderia fazer. Então, eu recomendo que você
realize essas etapas também, vai ficar sempre cada vez mais fácil de você resolver exercícios de física assim. Beleza? Eu agradeço então a sua presença até aqui, muito obrigado. Essa é a nossa equipe maravilhosa aqui da Lumi 8, nossos professores. Quarta-feira tem live, tem aula gratuita de matemática para o Enem. Na quinta tem aula de biologia para o Enem, professor Fábio, tá bom? Então não esqueça, anote aí, se liga nas nossas redes sociais que a gente está sempre divulgando também as nossas aulas gratuitas. Fechou? Show de bola? Muito bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Vou deixar aqui um vídeo para você treinar cinemática no Enem, como é que tem aparecido esse assunto na prova, e aqui uma outra aula sobre termologia no Enem, os exercícios de calorimetria, como é que eles caem nessa prova aí, para você continuar os seus estudos. Não se esqueça de se inscrever nessa bolinha aqui. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!